Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Agora vamos falar sobre conceitos de esquerda e direita. Comigo no estúdio está o doutor em Filosofia Política, Carlos Williams Jacques Moraes, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, pró-reitor de graduação da UEPG. Professor, antes de mais nada, obrigado por retornar ao programa Lente Aberta, sempre dividindo os seus conhecimentos. Eu sei que sua agenda é muito ocupada, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem, existe uma polarização muito grande na sociedade mundial, não só no Brasil, em relação à esquerda ou direita. Então, se sataniza a esquerda nos dias de hoje, se glorifica a direita, de um jeito até estapafúrdio, né? Colocando políticos de direita num altar como se fossem santos. Né? E a santidade passa a quilômetros, né, desse universo que é a política, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você tem que ser muito pragmático para trabalhar com política, né? Então isso não combina com a santidade. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender quais são as principais correntes de direita, porque as pessoas acham que a direita é uma coisa só, e a esquerda é a mesma coisa, né? Mas não, existem diferentes correntes políticas, né? Sim. Por exemplo, a gente já falou sobre fascismo e nazismo aqui no programa, né? E já explicamos que fascismo e nazismo são correntes de extrema direita. Isso. Né? Ou seja, é algo ruim, existe um consenso em relação a isso. Né? Foram os fascistas que causaram a Segunda Guerra Mundial com 50 milhões de mortes. Então não existe nada de bom no fascismo. Ponto. Né? É um consenso na humanidade. Embora o mundo esteja flertando com o fascismo de novo, essa já é uma outra história. Mas nós temos duas grandes correntes na direita, que são o conservadorismo e o liberalismo. Tanto que no Brasil do século XIX nós tínhamos dois grandes partidos, no Brasil Império, né? O Partido Conservador e o Partido Liberal. E qual é a diferença entre uma corrente e outra, professor? Ok. Aqui é bem importante notar o seguinte, Ney, que quando nós falamos de direita, né, você fala sobre dois pontos de vista, na esquerda também, né, mas a gente fala do ponto de vista da visão de mundo, né, e aí quando você fala da visão de mundo, nós falamos sobre uma determinada moral, né. Essa moral é o que faz com que aqueles que se consideram conservadores busquem, então, manter o valor moral, o valor ético, os costumes instituídos em um determinado grupo social. Né? Então, quer dizer, a perspectiva do ponto de vista moral, ela é a de conservar o status quo. Né? Quer dizer, nada de mudança, desenvolvimentismo, progresso, mas manter e cultuar determinados valores, determinada postura, determinado modo de se orientar na própria sociedade. Né? Aí, é isso que nós falamos ser de uma sociedade conservadora, manter a tradição, né? Cultivar uma determinada tradição. Né? Então, quer dizer, é uma postura que invoca valores morais, de um lado, né? E de outro lado, invoca também algo que a gente pode chamar, do ponto de vista da direita, né, daquilo que representa, nas suas expressões mais radicais, o nacionalismo. E aí o flerte dessas posturas ultraconservadoras com aquilo que a gente vai chamar do fascismo e, na sua pior representação, o próprio nazismo. Tá? Mas o conservadorismo, por si só, não é uma vertente fascista ou nazista. O fascismo ou o nazismo são deformações do conservadorismo, é isso? Isso, quer dizer, é um modo como você vai lutar para manter, né, uma determinada moral e um determinado regime, né, nacionalista. Tá? Acho que esse é o ponto, né, que faz com que esses regimes de extrema direita, né, sejam tão militarizados assim, né, para poder manter o controle da manutenção do valor moral dessa sociedade. No caso que a gente está falando do ultraconservadorismo que resulta no fascismo, aí nós estamos falando de, quando o senhor fala de militarismo também aliado, a gente está falando de uma postura
autoritária, totalitária, que acaba resultando no extermínio de todo mundo que pensa de um jeito diferente. Não obstante, o autoritarismo, ele é reconhecido em toda a perspectiva de direita. Porque quando você tem a ideia de reconhecimento da autoridade, você reconhece também a vontade privada de alguém que se coloca numa instância de poder. Tá? E isso quer dizer, é o poder centrado numa pessoa a partir de suas próprias motivações. Mas que é possível em ambientes democráticos, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde as instituições são muito sólidas. As instituições são sólidas, né? Entretanto, há, como nos Estados Unidos, né, a personalização do poder, né, na figura do próprio soberano, no caso, o presidente da República. Perfeito. Né? O conservadorismo, ele é anterior ao liberalismo, não é? Em termos históricos. Sim. Em termos históricos, né, o conservadorismo, justamente porque é uma postura moral, ela recorre ao próprio nascimento da política. Né? Se nós pensarmos aqui, por exemplo, a leitura da República, do Platão, ou a Ética Nicômaco do Aristóteles, a gente tem ali uma série de concepções morais, né, que nos reportam também a uma ideia de conservação da própria sociedade. Professor, vamos então para a Revolução Francesa, né, que acaba deflagrando um processo que já vinha sendo, como é que eu posso dizer, já vinha sendo formado, né, dentro, principalmente do continente europeu, de uma doutrina mais voltada para o indivíduo e para o comércio, né, e para o direito à propriedade, que acaba resultando no liberalismo com o século XVIII, eu falo século XIX, o liberalismo prospera no século XIX. Sim. Mas é no século XVIII que ele é deflagrado com a Revolução Francesa, sim, que coloca em xeque o conservadorismo, né? As duas de direita. Isso, o conservadorismo religioso, clerical, né? E nós temos agora, eu diria, o nascimento de uma outra classe que a princípio parecia progressista, mas tinha interesses privados de poder também, né? Que é a chegada ao poder daquela classe chamada burguesa, né? E que vai praticamente orientar, né, a economia segundo os interesses privados também, né, dos seus próprios empreendimentos. O liberalismo, né, dá a possibilidade, né, da livre iniciativa de produção, né, e de exploração do trabalho. Tá? Então, é uma corrente de direita mais ligada à economia. Mais ligada à economia. Não, né, tanto à moral. Como é o conservadorismo. Né? Não obstante, boa parte desses liberais, né, serem também, do ponto de vista moral, bastante conservadores. Perfeito. Tá? Basta a gente verificar o flerte que há do liberalismo com o positivismo, inclusive como religião da humanidade. Né? E aí a ideia, né, do conservadorismo aflora ainda mais. Né? A perspectiva também de uma leitura, eu diria, mais objetiva, matemática do próprio mundo, né, faz com que você não tenha aspirações sociais, né? O que importa é muito mais uma perspectiva quantitativa, né, de todas as realidades que você interage no dia a dia. Mas se preconiza dentro do liberalismo a liberdade. A liberdade de produção, sem a intervenção do Estado. Né? Acho que esse é o ponto essencial para nós pensarmos hoje em neoliberalismo. Né? Quer dizer, minimizar cada vez mais o papel do Estado e da burocracia. Para quê? Para que a livre iniciativa privada, né, tenha chances de prestar os serviços que não são prestados pelo Estado. Perfeito. Professor, muito obrigado pelas explicações. Resumindo, o conservadorismo é uma corrente de direita mais ligada a questões morais, uma tradição secular que data do início da própria política dentro do contexto da humanidade. E hoje nós temos, por conta da Revolução Francesa, também o liberalismo, outra corrente de direita,
mas com um foco mais na economia e na liberdade, principalmente de produção, sem interferência do Estado, como acontecia nos regimes conservadores. Perfeito. É isso? Exato, né? E com o neoliberalismo atual, né, nós temos também minimização do papel do Estado, porém em relações de produção permeadas pela tecnologia e pela mídia. Perfeito. Bom, agora vamos para um breve intervalo, professor. Eu quero que você, por favor, acompanhe o programa. Vamos para o outro bloco, e no outro bloco nós vamos falar sobre correntes de esquerda. Existe mais de uma esquerda. Não é tão simples quanto aparenta quando a gente olha o noticiário nos dias de hoje. Voltamos em instantes.